Márcio, nesse processo de usinagem, por exemplo, desses motores modernos, e já há algum tempo, né, a gente sabe que houve uma mudança no material das buchas na linha diesel. Aliás, todas as buchas, se eu não estou enganado. Né? Existe, o que mudou? Por que mudou? Existe um procedimento de usinagem dessas buchas, novas buchas, com novos materiais? Flávio, para vocês? Na verdade, Roberto, como eu falei para vocês, né, os motores vêm evoluindo, né, e com, obviamente, um direcionamento com um olhar, né, de motores ecologicamente corretos, né, e o material segue nessa linha. Então, hoje, tanto as buchas quanto as bronzinas, né, a redução ou até a isenção do material de chumbo, ela está acontecendo. E, obviamente, né, estruturalmente, precisa que você tenha um material que tenha a mesma característica, seja adequado para fazer a substituição, que não exista essa agressão, ou até mesmo, né, seja até melhor do que propriamente o chumbo, né. Então, ocorreu essa mudança, né, durante essa evolução. Então, hoje sim, né, nós temos algumas bronzinas e algumas buchas, né, e as buchas têm uma característica diferente, né, porque nós vendemos no mercado, comercializamos, né, a bucha semi, né, que é a bucha que ela exige o reparo, né, a usinagem, da qual a bronzina ela já vem acabada, né. Então, para isso nós temos as buchas acabadas, standard também, que ela não exige o reparo, mas existem algumas que elas são semi, tem um pouquinho mais de material, né. Então, colocando, né, por exemplo, uma bucha de biela, né, ela sendo semi, ela tem uma quantidade de material maior que ajuda, por exemplo, numa usinagem, onde o retificador vai fazer ali o faceamento do bloco, onde ele altera, né, a altura do pistão em relação à face, que eu posso fazer uma compensação mais, obviamente, limitada, né, fazendo o deslocamento da bucha, com essa bucha semi. Né? Mas, obviamente, eu tenho que ter uns cuidados, né, principalmente na quantidade que eu vou fazer esse deslocamento e todo reparo. Alguns, na própria deslocagem que ele dá, às vezes ele pode pegar no fundo do pistão, e em outros casos pode fragilizar, né, deixar a parede mais fina de um lado do outro, que o material também possa vir a ter problema. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Eu me lembro que numa ocasião, toda a liga vermelha, quando ele deslocou o centro, ele retirou toda a liga vermelha e ficou na chapa. Aí. Né? Quer dizer, visual, né? O motor já estava condenado há muito tempo. Né? Sim. Aproveitando, Márcio, nessa linha de sobremedida em material, espessura de material, uma bucha sob medida, nós temos também, às vezes, aquele processo de rebaixamento dos flanges. Né? Então, muitas vezes o cliente, o aplicador, ele quer ajustar uma folga que não tem material. Existe isso mesmo? Diferentes espessuras de material nos flanges? E como que a gente pode fazer esse rebaixamento? Roberto. Então, uma solução foi essa bronzina aqui montável, né? Essa montada aqui. Então, vamos começar lá atrás, né? Então, o que acontece? Na medida standard, né? Digamos, na bronzina em si, você tem a estrutura, que é a chapa de aço. Depois você tem as ligas, né? Quando é feito o flange, é feito através de um dobramento, né? Então, por exemplo, quando eu falo numa sobremedida, eu não falo a sobremedida do material, o material é o mesmo. A espessura. A espessura. A espessura a espessura é a mesma. A bronzina é a mesma. Exato. O que vai aumentar é a chapa de aço. Isso. E aí, quando eu faço a dobragem, né? Quer dizer, o que é o aumento ali? A chapa de aço. Então, quer dizer, o material de liga base é o mesmo. Então, quando ele faz esse retrabalho, normalmente ele não tem muito material. O que existe é algumas bronzinas, né? Com a sobremedida, né? Flange mais 1 milímetro, vamos dizer. Então, ela tem uma quantidade de material a mais. Então, ela tem aquela quantidade especificada. Obviamente, se ele pegar uma sobremedida, né, uma 25 ou 50, ela vai ter a chapa mais grossa, mas ela vai ter o mais 1 ainda no material. Por isso que quando ele fizer isso, ele tem que obrigatoriamente fazer o ajuste aonde? Lá no Vila Brequim.
Aí ele faz na retífica do virabrequim. Na retífica, exatamente. Entendi. Tá? Não na lixa. Não na lixa, no vidro. No vidro. Né? Que vai no vidro. No granito. No granito. Principalmente, né, Roberto, porque o apoio que você tem, né, sobre a peça e você conseguir transmitir um perfeito acabamento é muito difícil. Alguns certificadores fazem até, né, um alojamento, né, postiço para que ela fique cada vez mais retilínea, né, para que não ocorra algumas deformações. E põe no mas torno. mas aí ele acaba tendo problema, né, da quantidade de material. Porque ele tirando esse material, ele está, infelizmente, né, reduzindo a vida útil da peça. O Márcio foi lá atrás, não é da época dele, é da nossa. É da nossa. A Metal Lab fornecia esse suporte. Para ser colocado no torno. Não queria dizer que a Metal Lab te forneceu, mas já que você falou, né? Não é da época de vocês. Uma pergunta para vocês. O mecânico que abre um motor, ele deve encaminhar as bielas e o virabrequim junto com o bloco e o cabeçote para a retífica fazer uma análise dimensional? Ou simplesmente olhando, ele fala assim, não, esse virabrequim está bom, essa biela está boa, vou lavar e vai só o bloco e o cabeçote para a retífica. Na opinião da fábrica, o que vocês sugerem, pensando no motor de hoje, os motores mais modernos, vocês entendem que é necessário mandar o conjunto para fazer o dimensional na retífica? Na minha opinião, sim. Laguna, porque você vê como um todo, né? Porque na nossa conversa aqui, a gente, falando sobre bronzinas, a gente entrou em vários outros componentes, vários detalhes, né? Então, na verdade, quando você olha o motor em si, ele vai contar a história dele, né? O que aconteceu, os desgastes que ocorreram, os problemas que ocorreram, né? E eu vejo a importância muito grande, principalmente na desmontagem, esse olhar, né? Para que você tenha a desenvoltura de diagnosticar o que é que está acontecendo. Um desgaste prematuro ou um desgaste normal, né? Então, eu vejo que sim, é importante, além dele ter todos esses componentes ali, ter um histórico, né, desse motor que você está recebendo. É de extrema importância, que, né, eu sempre falo assim, durante os treinamentos, que assim, o profissional que faz a montagem, ele tem todo o conhecimento técnico para estar realizando aquela montagem daquele determinado motor. Mas também eu vejo, pegando o que o Márcio falou, eu também vejo a importância da desmontagem técnica. Porque através da desmontagem técnica você já tem o quê? Um parâmetro de como que está a altura do bloco. Está ainda dentro do especificado pela montadora? Empenamento de bloco cabeçote. É importante enviar as bielas? Sim. Empenamento de biela? Para verificar empenamento e torção de biela. Porque às vezes ela não sai da oficina, vai somente o conjunto, volta, esse motor apresentava um problema de empenamento de biela e passa batido. Vai continuar com esse problema. Então seria muito importante que todos os componentes sejam enviados para a retífica para toda essa verificação e análise técnica. Muito bom. Até puxando o gancho que o Flávio comentou, né, na desmontagem, eu acho que é um setor que, de certa forma, é visto como a parte suja da retífica, a parte, digamos assim, do recebimento, que deveria, de certa forma, ser a menos importante. Eu, pelo contrário, eu acho que é um setor que deveria ter os melhores ferramentais, os equipamentos principais, como o Flávio falou, de medição, tudo tal, por quê? É ali que vai surgir o primeiro diagnóstico. Perfeito. Né? E os parafusos que vão ser reutilizados lá na frente, teria que ter uma chave adequada para cada tipo, né? E às vezes é o cara ali que tem que correr atrás das coisas para poder tirar um parafuso, que danifica tudo, às vezes parafuso altamente, né? Difícil de achar, exato, não tem no mercado. Até facilita para o orçamentista, né? Sim. Porque quantos motores que é passado um orçamento para o cliente e lá na montagem fala assim, mas aqui está fora. E olha o transtorno assim para falar, vai ter que aumentar o preço, vai ficar mais caro. Nessa linha, né, das ferramentas, eu sempre comento nos treinamentos que a ferramenta
que o desmontador utiliza é aquela que não serve mais para montar. Infelizmente, né, Roberto? Só que Infelizmente. ele já tá matando o motor na desmontagem, está Exato. matando os parafusos. E aí quando a gente pega um parafuso torque de difícil localização, você não acha assim, tem lugares do Brasil que você não tem essa facilidade, né? E ele utiliza uma ferramenta inadequada e compromete a região de aperto do parafuso, acabou. Ele vai montar esse parafuso, motor novo, com parafuso totalmente comprometido. Ainda né? mais nos dias de Fora do hoje, padrão. com as torques, né? Sim. Então, às vezes, vai colocar uma chave, ela requer uma multi-estriada lá, uma torque, vai colocar uma chave maior estrena, solta, mas vai arredondar toda a cabeça do parafuso, danificar, né? Então, E aí só vai perceber na montagem se for possível, porque Sim, senão ele vai, se ele conseguir montar, vai Perfeito. passar. embora, né? Perfeito. Você vê, o desmontador e o lavador são consideradas as pessoas menos preparadas Sim. de uma retífica ou de uma oficina mecânica, né? Perfeito. E na tua colocação, eu concordo contigo, né? São as pessoas que deveriam ter instrução. E estou lembrando a nossa retífica, quando o motor voltava para uma revisão, nós tínhamos um local apropriado, que a gente chamava de policlínica, Verdade. e o engenheiro, Roberto, ia acompanhar a desmontagem, Isso. porque ali você vai identificar o que aconteceu com o motor, né? Por etapas, né, Zé? Por etapas, Tinha um exato. procedimento Nossa. de desmontagem. Um documento que você registrava todas as informações que você ia encontrando, todas as medidas, tal, porque ao término do preenchimento daquele documento, você tinha o parecer do fato acontecido. eu Né? não me recordo o número dessa ABNT, mas existe uma norma para retífica de motores que tem 13032. 13032, que tem exatamente todo o passo a passo Isso. de como fazer esse procedimento de desmontagem e montagem dos isso. motores. Inclusive, A a Mali fez parte. 3032 e depois tem a da montagem, a reinstalação, que também especifica toda a revisão dos componentes externos, né, para você ter o conjunto todo preparado. Né? Muito obrigado, gente. Encerramos aqui agora o nosso trabalho. Eu acho que foi extremamente fantástico. Contribuímos com o setor, né? Trouxemos informações assim de muita importância e com certeza quem assistiu aproveitou muito e vai ficar agradecido a vocês. Com Nosso certeza. abraço e nosso muito obrigado pela presença de vocês todos. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Flávio. Roberto. Obrigado.